Quando um fisiculturista arrogante humilha um motoboy durante uma entrega, ele nunca imaginaria que estava se envolvendo em algo muito maior. Uma reviravolta inesperada que vai mudar tudo. Felipe estava inquieto. O relógio na parede da cozinha marcava 15h47, e ele já havia checado seu celular diversas vezes. A encomenda de suplementos, feita 2 dias antes, deveria ter chegado há mais de 1 hora. Para ele, tudo isso era inaceitável. Como fisiculturista dedicado, cada detalhe de sua rotina era meticulosamente planejado. O horário dos treinos, as refeições balanceadas e, claro, os suplementos que o mantinham no auge de sua forma. Nada podia sair do eixo. Caminhando de um lado para o outro em sua casa ampla e moderna, Felipe se irritava mais a cada minuto. Onde esse idiota se meteu? Pensava, apertando os punhos. A entrega atrasada mexia com sua paciência. Ele abriu a porta da frente e olhou para a rua. Nada além de um silêncio monótono e o calor sufocante da tarde. De repente, o som de uma moto se aproximando o tirou do transe. O ronco do motor ecoava pelos muros da vizinhança. E Felipe sentiu um leve alívio, embora ainda estivesse visivelmente irritado. A moto virou a esquina lentamente, como se o condutor não estivesse com pressa alguma. Quando finalmente parou em frente à casa, Felipe observou com desprezo o motoboy que a pilotava. Leandro desligou o motor com calma, tirou o capacete, e em vez de descer imediatamente, ele acendeu um cigarro. Sentado ali, sem pressa, deu a primeira tragada, enquanto olhava ao redor. O gesto foi o suficiente para enfurecer Felipe, que deu um passo à frente com a mandíbula travada, como se contivesse uma explosão prestes a acontecer. "Vai demorar muito, cara", gritou Felipe, os músculos do pescoço se tensionando. Leandro olhou para ele, sem pressa, como se estivesse imune à irritação do fisiculturista. Seus olhos eram impassíveis, quase desinteressados. Ele deu mais uma tragada no cigarro, antes de finalmente apagar a bituca no asfalto e descer da moto. A moto em si era um reflexo de Leandro. Velha, maltratada, com arranhões que mostravam sinais de uma vida difícil nas ruas A. Felipe, já sem paciência, cruzou os braços, seus bíceps se contraindo, e esperou que o motoboy finalmente entregasse o pacote. Mas Leandro não parecia nem um pouco apressado. Ele pegou o pacote da mochila com a mesma lentidão, como se estivesse testando a paciência de Felipe. Quando Leandro finalmente estendeu o pacote, Felipe o arrancou de suas mãos com agressividade. "Você acha que está aqui de brincadeira?" rosnou Felipe, os olhos faiscando de raiva. "Isso aqui é um trabalho para você? Porque parece que você só veio para fazer hora." Leandro permaneceu em silêncio, suas mãos agora nos bolsos, observando Felipe, sem demonstrar qualquer emoção. Para Felipe, aquilo era a gota d'água. O desprezo que sentia pelo motoboy era palpável. "Sabe qual o seu problema?" Felipe continuou, sem medir as palavras. "Gente como você nunca vai ser nada na vida. Lento, preguiçoso. Se pelo menos tivesse metade da minha dedicação, talvez estivesse num lugar melhor. Mas não, você prefere andar com essa lata velha e fumar um cigarro atrás do outro. Como é que você acha que vai chegar a algum lugar assim?" Leandro, ainda calmo, observou por mais alguns segundos, deixando Felipe falar tudo o que queria. Quando o silêncio finalmente caiu entre eles, ele balançou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando algo. "Tá certo, fortão", disse Leandro com um tom sarcástico, colocando o capacete de volta. "Boa sorte aí com o seu suplemento." Sem dizer mais nada, ele ligou a moto, que roncou como uma velha máquina de guerra, e foi embora pela rua estreita, desaparecendo na curva. Felipe ficou parado, imóvel, assistindo a moto se distanciar, seu coração ainda batendo forte no peito. Ele apertou o pacote contra o corpo e soltou um suspiro pesado. O que ele não sabia é que aquele encontro, que parecia tão insignificante, seria o primeiro passo de uma espiral de acontecimentos que mudaria sua vida de forma irreversível. A noite havia caído sobre a cidade, e Felipe estava finalmente relaxando em seu sofá, satisfeito com o treino do dia. A televisão estava ligada, mas ele mal prestava atenção ao programa que passava. Sua mente ainda estava presa à rotina meticulosa de sempre.
as refeições calculadas, os treinos árduos e o sono reparador. Tudo no lugar, tudo planejado. Aquele incidente com o motoboy Leandro já havia sido relegado ao passado, uma simples irritação que não deveria mais ocupar sua mente. Porém, o silêncio confortável da noite foi abruptamente interrompido pelo som distante de motores. No início, era apenas um ruído vago, algo que ele normalmente ignoraria. Mas o som começou a crescer, o ronco dos motores se intensificando até preencher o ar ao redor da casa. Felipe franziu a testa, levantando-se do sofá, confuso. Aproximou-se da janela da sala e espiou pela cortina. O que viu fez o sangue correr mais rápido em suas veias. Um grupo de motoqueiros estava circulando em frente à sua casa. O número de motos não parava de aumentar. Inicialmente, eram 3 ou 4. Em poucos segundos, havia pelo menos 10, rugindo como um bando de lobos em torno de uma presa. Eles aceleravam, buzinavam e gritavam, quebrando a tranquilidade da rua. Felipe podia sentir a vibração dos motores nas paredes da casa. Cada rugido parecia uma ameaça não declarada. Antes que pudesse reagir, a situação escalou. Um dos motoqueiros, com um casaco de couro surrado e capacete espelhado, atirou uma pedra na direção de uma das janelas da frente. O vidro estilhaçou com um som estridente, fazendo Felipe se afastar instintivamente. O coração dele batia acelerado enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Outro motoqueiro passou perto da cerca, estourando os pneus do carro de Felipe com uma lâmina afiada presa na bota. O caos continuava, mas o ápice veio quando um dos motoqueiros tirou o capacete, revelando o rosto que Felipe jamais esperaria ver. Leandro. O motoboy, que ele havia humilhado 2 dias antes agora, liderava o ataque à sua casa com um sorriso debochado no rosto. "E aí, fortão?" Leandro gritou, a voz cortando o ar enquanto ele acelerava a moto em frente à porta. "Tá gostando do show?" Felipe, ainda tentando processar tudo, sentiu o sangue subir à cabeça. A raiva tomou conta. Como aquele simples motoboy ousava fazer algo assim? Ele apertou os punhos, respirando fundo para conter o impulso de sair e enfrentá-los ali mesmo. Mas a realidade era clara. Eles eram muitos, e ele estava sozinho. Pegou o celular rapidamente e começou a discar o número da polícia, os dedos trêmulos de frustração e adrenalina. Mas antes que pudesse completar a chamada, mais motoqueiros se aproximaram, e a situação se agravou ainda mais. Um deles, com uma marreta improvisada, derrubou parte da cerca da frente, enquanto o outro atirou uma garrafa de vidro contra o jardim. O som de vidro quebrando ecoava pela rua deserta. Felipe recuou para dentro da casa, sentindo-se impotente. Não era apenas a raiva que o consumia agora, mas também uma sensação crescente de vulnerabilidade. Ele, um homem acostumado a ser o mais forte em qualquer ambiente, estava sendo encurralado por um bando de motoqueiros liderado por um simples entregador. Aquilo era uma afronta inaceitável. "Tá na hora de aprender a respeitar, fortão." Leandro gritou novamente, erguendo o braço no ar como se fosse o líder de uma gangue de fora da lei. Seu sorriso de escárnio era quase tão afiado quanto as lâminas que seus parceiros usavam para cortar os pneus e destruir a cerca. Felipe tentou se acalmar, mas as batidas de seu coração ecoavam em seus ouvidos. Ele nunca havia se sentido assim, vulnerável, acuado, sem controle da situação. Respirando fundo, ele fechou os olhos por um momento, tentando recuperar o autocontrole. Ele precisaria de algo mais do que força bruta para lidar com aquilo. E então, de repente, como se fosse uma tempestade rápida, os motoqueiros começaram a se dispersar. Leandro deu uma última olhada na casa destruída, um olhar que misturava desprezo e desafio antes de colocar o capacete e desaparecer com os outros motoqueiros na escuridão da noite, os motores rugindo pela rua, enquanto se afastavam. O silêncio que ficou para trás era quase tão perturbador quanto o caos de minutos antes. Felipe olhou para sua casa, agora marcada pelos estragos. A cerca derrubada, os vidros quebrados, o carro com os pneus estourados. Tudo ao redor parecia uma zona de guerra. Ele ainda segurava o telefone na mão, mas agora hesitava em fazer a ligação. A polícia viria, claro,
mas o estrago já estava feito. Ele sabia que chamar as autoridades não traria a paz que ele buscava. Respirando fundo, Felipe olhou uma última vez para a rua deserta antes de fechar a porta. Sua mente, antes focada em músculos e treinos, agora girava em torno de uma única coisa: vingança. Ele precisava entender o que estava por trás daquele ataque, e sabia exatamente por onde começar. O sol nasceu tímido na manhã seguinte, filtrando-se pelas janelas quebradas da casa de Felipe, lançando reflexos distorcidos nas poças de vidro espalhadas pelo chão alto. Ele mal havia dormido naquela noite, e cada pequeno barulho o fazia sobressaltar, como se os motoqueiros pudessem voltar a qualquer momento. Ao olhar para os estragos, seu peito se encheu de uma raiva surda e fria, muito diferente da explosão de fúria que havia sentido na noite anterior. Agora, sua mente estava focada em uma única coisa: retaliação. Felipe nunca gostou de perder, em nenhum aspecto da vida. Se no mundo da musculação, ele moldava seu corpo com disciplina rígida e controle absoluto, na vida pessoal, ele exigia o mesmo nível de domínio. Ele não apenas queria recuperar o controle da situação, ele queria esmagar aqueles que ousaram desafiá-lo. Logo cedo, começou a tomar as primeiras providências. Chamou uma empresa para consertar a cerca e as janelas, mas essas eram apenas medidas temporárias. Enquanto o barulho dos trabalhadores consertando os danos ecoava ao fundo, Felipe se fechou no escritório improvisado no andar superior, conectando-se a seus contatos mais confiáveis na academia. Não demorou muito para que ele encontrasse alguém que conhecia Leandro. Não era difícil, já que Leandro, como motoboy, fazia entregas por toda a cidade e tinha uma certa fama entre os frequentadores da academia. "O cara é encrenca", disse Renato, um dos colegas de treino de Felipe, do outro lado da linha. "Ele faz parte de um grupo de motoqueiros, um pessoal que não gosta muito de seguir as regras." Felipe franziu a testa ao ouvir a descrição de Renato. Isso confirmava o que ele já suspeitava. Leandro não era apenas um motoboy qualquer. Por trás daquela aparente apatia e desprezo, havia uma conexão com algo maior e mais perigoso. "E você sabe onde posso encontrar esse sujeito?" Felipe perguntou, a voz controlada, mas com um tom ameaçador por trás. "Tem um bar na Zona Norte. É onde esses caras se reúnem. Se você estiver pensando em ir até lá, vai com cuidado", alertou Renato. Esse pessoal não costuma levar desaforo para casa. Mas desaforos eram exatamente o que Felipe pretendia devolver. À noite, Felipe trocou sua roupa de treino por algo mais discreto, uma jaqueta de couro simples e calças escuras. Ele precisava de discrição, não de exibição. Antes de sair, olhou-se no espelho, encarando seus próprios olhos com a mesma determinação que costumava usar antes de competições. A batalha que viria a seguir seria completamente diferente do que estava acostumado. Mas a estratégia seria a mesma: foco, força e não dar espaço para o erro. Dirigiu até o bar mencionado por Renato, um lugar decadente na periferia da cidade, onde as ruas eram mal iluminadas e o asfalto se desfazia em buracos. O bar, de fachada envelhecida e neon piscando, parecia saído de um filme noir. Lá dentro, as risadas roucas e o barulho dos copos ecoavam como uma melodia dissonante. Felipe sentiu o cheiro de álcool e cigarro assim que entrou, e o burburinho das conversas abafou sua chegada. Seus olhos rapidamente varreram o ambiente à procura de Leandro. O lugar estava repleto de motoqueiros, alguns sentados em mesas de madeira antigas, outros encostados no balcão, mas foi em um canto escuro do bar que ele finalmente encontrou o homem que procurava. Leandro estava sentado com outros 2 homens, rindo despreocupadamente enquanto jogava cartas. A raiva borbulhou no estômago de Felipe ao ver a atitude relaxada do motoboy, como se a destruição de sua casa na noite anterior não fosse nada além de uma piada. Sem hesitar, Felipe marchou até a mesa de Leandro, seus passos firmes ecoando no chão de madeira velha. Leandro levantou o olhar quando sentiu a presença de Felipe se aproximar. Seu sorriso diminuiu, mas ele não se levantou. O silêncio ao redor deles ficou denso, como se os outros motoqueiros no bar pressentissem que algo estava prestes a acontecer. "Veio atrás de mais diversão, fortão?" perguntou Leandro, seu tom calmo, mas carregado de um sarcasmo venenoso.
Felipe, ainda em pé, manteve os punhos cerrados ao lado do corpo. Ele tinha que se controlar, sabia que não poderia agir impulsivamente naquele momento, não em um território tão hostil. Por que você fez aquilo? Perguntou Felipe, sua voz firme, mas baixa. Por que atacou minha casa? Leandro deu uma risada curta e desdenhosa, encostando-se na cadeira com os braços cruzadosos. Eu avisei que você ia aprender a respeitar. Alguém precisava te dar uma lição. Mas ele fez uma pausa, avaliando Felipe. Você não veio aqui só para perguntar isso, veio? Felipe respirou fundo, tentando não ser arrastado pelo orgulho. Ele precisava de respostas, mais do que qualquer outra coisa. Eu quero entender, disse, olhando diretamente nos olhos de Leandro. O que você realmente quer? Leandro ficou em silêncio por um momento, estudando a expressão de Felipe. Parecia que estava pesando suas opções, como se tentasse decidir até que ponto valia a pena revelar o que estava em jogo. Finalmente, ele deu um meio sorriso, mas dessa vez sem sarcasmo. Tá bom, Fortão. Vou te contar uma coisa. A moto que eu usei para fazer sua entrega. Ele balançou a cabeça, os olhos escurecendo. Ela não é minha. E não foi você o único que foi humilhado ontem. A expressão de Felipe mudou, a curiosidade suplantando a raiva por um momento. Ele franziu a testa, confuso. Como assim? Perguntou. Leandro se inclinou para a frente, o tom mais sério. Aquela moto foi roubada. Não por mim, mas por uns caras que querem me ver afundar. E a entrega que fiz para você era só uma parte do problema. Eu estava com o tempo contado e precisava ganhar alguns minutos. Você me deu o que eu precisava, uma desculpa para atrair meus amigos motoqueiros e garantir que esses caras não aparecessem antes de eu resolver essa história. Felipe o olhou por um momento, tentando entender a complexidade da situação. Tudo começava a se encaixar. A atitude lenta e desinteressada de Leandro durante a entrega, a demora e até mesmo o ataque à sua casa. Era tudo parte de um plano muito maior do que ele imaginava. E agora, Felipe estava no meio de algo que jamais esperou enfrentar. O barulho do bar diminuiu ao redor de Felipe e Leandro, como se o mundo ao redor tivesse calado para deixar espaço apenas para a tensão entre os dois. O ar denso do local, misturado com o cheiro de cigarro e cerveja, parecia sufocar Felipe por dentro. Ele ficou parado diante de Leandro, digerindo as informações. A raiva inicial que o trouxera ali havia se dissipado, dando lugar a uma perplexidade crescente. Tudo aquilo era muito maior do que ele havia imaginado. Roubada? Felipe repetiu, o tom incrédulo. Ele mal conseguia assimilar as palavras de Leandro. Você está dizendo que a moto que você usou era roubada? E o que isso tem a ver comigo? Leandro recostou-se na cadeira, cruzando os braços de forma despretensiosa, mas seus olhos refletiam cansaço e uma malícia que Felipe ainda não havia percebido. É exatamente isso, Fortão, respondeu Leandro. Aquela moto não era minha. Era de um grupo que está tentando ferrar comigo faz tempo. Eles não querem só me ver perder o emprego, eles querem algo mais. Quando fui fazer a entrega para você, já estava com a corda no pescoço. Eu sabia que o tempo estava contra mim e que se não conseguisse enrolar um pouco, as coisas iam ficar feias. Felipe balançou a cabeça, tentando entender a lógica por trás daquilo. Aquele homem, que ele havia considerado um motoboy preguiçoso e sem direção, de repente parecia estar preso em um jogo perigoso. Mas algo ainda não fazia sentido. E o que tem a ver com a entrega? Questionou Felipe, apertando o maxilar. Você poderia ter feito isso de forma rápida e acabado com essa história. Leandro soltou uma risada seca, sem humor, antes de responder. Se fosse tão simples, eu teria feito isso. Mas eu precisava que aqueles caras acreditassem que eu não ia conseguir entregar a moto de volta no tempo. Enquanto eu fazia a entrega, eles estavam de olho em mim. Eu sabia que eles iriam me seguir e causar problemas. E foi aí que os motoqueiros entraram. Leandro apontou para fora do bar, como se os sons distantes dos motores ainda pudessem ser ouvidos. Quando percebi que ia me atrasar, eu mandei um sinal para o meu pessoal ali. Eles vieram para me cobrir e, ao mesmo tempo, mostrar que ninguém mexe com a gente. Felipe ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Leandro. Então, lentamente, começou a perceber o jogo que havia sido jogado em torno dele.
Ele havia sido apenas uma peça no tabuleiro de Leandro, e o tempo que ele havia perdido com a entrega atrasada foi o que o motoboy precisava para ganhar vantagem contra os inimigos que o cercavam. Então, você me usou. A voz de Felipe era fria, quase como um soco verbal. Ele lhe odiava a sensação de ser manipulado, e ainda mais o fato de que isso havia acontecido bem debaixo de seu nariz, sem que ele percebesse. Leandro deu de ombros, sem qualquer remorso aparente. Eu fiz o que precisava fazer. Mas não pense que isso é sobre você, Fortão. Você só estava no lugar errado, na hora errada. Nada disso tinha a ver com sua arrogância, seus músculos ou sua casã. Era uma jogada maior. Esses caras? Leandro balançou a cabeça, sério. Eles são perigosos. Você tem sorte que não estavam atrás de você. Felipe sentiu seu sangue ferver novamente. Parte dele queria esmagar Leandro ali mesmo, sentir o impacto de seus punhos contra a carne daquele homem insolente. Mas no fundo, ele sabia que violência não resolveria nada naquele momento. A situação era maior do que uma simples briga de rua. Havia algo mais sombrio acontecendo, algo que escapava ao seu controle. Quem são eles? Perguntou Felipe, sua voz mais contida. Quem são esses caras que querem ferrar você? Leandro ficou em silêncio por um momento, olhando para o vazio. Seus olhos escureceram, enquanto ele parecia ponderar a quantidade de informações que deveria compartilhar. Finalmente, ele começou a falar em um tom mais sério, um pouco mais baixo. Traficantes, ele disse, quase em um sussurro. Eles dominam parte da Zona Norte. A moto que eu usei para fazer sua entrega foi roubada deles. Eu entrei numa confusão com eles faz um tempo e desde então as coisas só pioraram. Felipe ergueu as sobrancelhas, surpreso. Ele não esperava que a situação envolvesse criminosos de alto calibre. Tudo parecia muito mais grave do que ele imaginava. Ele sentiu uma pontada de desconforto ao pensar que havia sido arrastado para um cenário perigoso sem nem perceber. Então você está fugindo deles? Perguntou Felipe, tentando manter o tom controlado, apesar da crescente tensão em sua voz. Leandro balançou a cabeça, olhando para baixo. Não exatamente. Não é só fugir. É sobreviver. E para isso, preciso jogar do jeito certo. O que aconteceu com a sua casa foi parte do jogo. Eu tinha que fazer você se irritar e me dar tempo. Era o único jeito de distrair esses caras por um tempo e garantir que não descobrissem onde eu estava escondido. Eles acham que eu estou mexendo com gente pequena, como você. Eles nem desconfiam do que realmente está acontecendo nos bastidores. Felipe ficou em silêncio, processando tudo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu impotente diante de uma situação. Ele estava acostumado a enfrentar desafios físicos, onde sua força e determinação eram suficientes para superar qualquer obstáculo. Mas aquilo era diferente. Era um mundo de manipulação, enganos e perigos invisíveis. E sem perceber, ele havia se tornado parte desse mundo. O silêncio entre os dois se estendeu por alguns segundos até que Felipe finalmente quebrou o impasse. O que você vai fazer agora? Perguntou. Não por curiosidade, mas por necessidade de entender o próximo movimento daquele jogo perigoso. Leandro soltou um suspiro profundo e pela primeira vez sua expressão parecia cansada, exausta. Eu não sei, admitiu ele, balançando a cabeça lentamente. Mas vou descobrir. E, se eu fosse você, Fortão, eu ficaria longe dessa história. Isso aqui não é o seu mundo. Vai cuidar dos seus músculos e esquecer que essa merda aconteceu. Felipe sabia que deveria fazer exatamente isso. Ele deveria se afastar, deixar tudo para trás, continuar com sua vida e ignorar o que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele se recusava a aceitar. Parte dele, uma parte que ele ainda não conseguia entender completamente, sentia que já estava envolvido demais para simplesmente sair de cena. Os dias seguintes foram um turbilhão de incertezas para Felipe. Apesar dos reparos na casa e da sensação de alguma normalidade voltando à sua vida, ele não conseguia parar de pensar na conversa com Leandro. As revelações do motoboy o deixaram inquieto, e a ideia de que ele havia se tornado um peão em um jogo perigoso
o assombrava constantemente. O silêncio da casa parecia agora uma capa frágil sobre um abismo de problemas não resolvidos. Decidido a buscar alguma forma de controle sobre a situação, Felipe usou seu tempo livre para investigar mais a fundo sobre o mundo que Leandro havia mencionado. Ele fez uma pesquisa sobre tráfico e organizações criminosas, tentando entender o contexto em que estava inserido. As informações que encontrou eram perturbadoras e detalhavam a violência e a complexidade do submundo que Leandro enfrentava. Foi então que decidiu agir. Ele precisava saber se Leandro estava realmente em perigo e, se possível, descobrir um jeito de acabar com a situação de uma vez por todas. Felipe voltou ao bar, onde Leandro costumava se encontrar com os motoqueiros, armado com uma determinação feroz. Sabia que o lugar era perigoso, mas ele estava preparado para enfrentar qualquer desafio para resolver o problema. Naquela noite, o bar parecia mais sombrio do que o habitual. A iluminação era fraca, e o ar estava carregado de fumaça e o cheiro de bebida. Felipe entrou com cuidado, seus sentidos aguçados, observando cada movimento ao seu redor. Ele não via Leandro imediatamente, mas sabia que o motoboy era um homem que frequentemente se misturava à multidão. Após alguns minutos de busca, Felipe finalmente encontrou Leandro em um canto escuro do bar, jogando dados com outros homens. A cena parecia a mesma de antes, mas algo estava diferente. A tensão era palpável, e a postura de Leandro estava mais defensiva. Felipe se aproximou, sua presença visível, mas ele fez questão de não se aproximar de forma agressiva. Não queria provocar um conflito desnecessário. Leandro levantou os olhos, o semblante fechado, mas havia uma luz de reconhecimento que cruzou seu olhar. "O que você está fazendo aqui de novo?" perguntou Leandro, sua voz baixa e áspera. Felipe deu um passo à frente, sua expressão grave. "Preciso saber o que está acontecendo. Você não me disse tudo. Eu preciso entender a real ameaça que você está enfrentando e como posso ajudar." Leandro pareceu surpreso, sua expressão alternando entre ceticismo e curiosidade. Ele gesticulou para Felipe se sentar na mesa. "Você não entende que isso não é só sobre mim?" Leandro perguntou, sua voz carregada de frustração. "É sobre pessoas perigosas que estão sempre um passo à frente. Se você entrar no meio disso, você também estará em risco." Felipe se sentou, ignorando o aviso implícito. Ele estava determinado a enfrentar o perigo de frente. "Se você não me disser o que está acontecendo, eu não vou conseguir ficar fora disso." Felipe falou, a voz firme e resoluta. "Preciso saber tudo." Leandro respirou fundo, e após uma pausa tensa, começou a falar, sua voz se tornando um sussurro grave e conspiratório. "Esses caras são do tráfico de drogas. Eles têm uma rede poderosa aqui e em outras cidades. Eu roubei uma moto que estava sendo usada para transportar um carregamento importante. O problema é que eles acham que a moto está comigo, e que eu sou uma ameaça. Eles não vão parar até me encontrar e recuperar o que perderam." Felipe ouviu atentamente, tentando processar a magnitude do que Leandro estava descrevendo. As palavras de Leandro pintavam um quadro sombrio de uma rede de criminosos com recursos e influência. Ele sabia que, se envolvesse, enfrentaria perigos que iam além de qualquer desafio físico. "E o que você planeja fazer?" perguntou Felipe, seu olhar fixo em Leandro. Leandro olhou para baixo, seus olhos mostrando uma exaustão que Felipe não havia notado antes. "Eu tenho um contato, alguém que pode me ajudar a sair dessa situação. Mas precisa ser rápido. Se eu não conseguir fugir antes que eles me encontrem, vou ser um alvo fácil." Felipe sabia que não podia deixar Leandro sozinho. Havia algo dentro dele que o impelia a ajudar, não apenas por uma questão de justiça, mas também por uma sensação de responsabilidade. Ele havia sido arrastado para essa situação, e agora não podia simplesmente se afastar. "Vamos fazer isso juntos," Felipe afirmou, sua voz firme. "Eu vou te ajudar a encontrar esse contato e a resolver essa situação." Leandro parecia surpreso, mas um leve sorriso de alívio apareceu em seus lábios. "Se você está disposto a ajudar, precisamos ser discretos," disse Leandro, a voz agora carregada de um tom de gratidão. "Mas não se esqueça, isso é muito perigoso. Você pode se colocar em grande risco." Felipe assentiu, determinado a enfrentar o desafio. Ele sabia que o caminho à frente seria perigoso e cheio de incertezas.
Mas a ideia de enfrentar o perigo e ajudar Leandro a encontrar uma solução parecia ser a única maneira de retomar o controle da situação. Onde encontramos esse contato? Felipe perguntou, olhando ao redor do bar, como se esperasse que algum sinal surgisse. Leandro deu um último olhar ao redor, avaliando a segurança do local antes de responder. Ele está em uma loja de peças de motos na Zona Norte. Um velho mecânico chamado Roberto. Ele pode nos ajudar a sair dessa. Felipe se levantou, sua mente já traçando o próximo passo. A noite ainda era jovem e a jornada estava apenas começando. Ele sabia que o que se desenrolaria a seguir poderia mudar o curso de tudo o que conhecia, mas estava pronto para enfrentar o desafio. Com a determinação renovada, Felipe e Leandro saíram do bar, prontos para enfrentar o perigo e descobrir o que realmente estava por trás do complexo jogo que havia os envolvido. A Zona Norte, sob o manto da noite, parecia um labirinto de sombras e mistério. Felipe e Leandro dirigiram pelas ruas mal iluminadas, a tensão crescendo a cada curva. O que havia começado como um conflito pessoal entre Felipe e Leandro transformou-se em algo muito mais sinistro e ameaçador. Eles estavam agora no meio de um jogo perigoso com traficantes e precisavam de um plano para sair dessa situação vivos. A loja de peças de motos, o destino final de sua jornada, estava situada em uma rua deserta, longe dos pontos comerciais movimentados. Quando Felipe e Leandro chegaram, a fachada do estabelecimento era um cenário de decadência. Uma placa de neon piscava intermitentemente e as janelas estavam cobertas por cortinas de veludo desgastadas. O letreiro Roberto's Peças e Serviços estava mal iluminado, mas ainda visível na penumbra. Felipe estacionou o carro na calçada, mantendo os olhos atentos ao redor. Leandro olhou para ele com uma expressão que misturava apreensão e determinação. Ambos saíram do veículo, e Felipe sentiu o peso da situação em seus ombros. Ele não sabia o que esperar, mas estava preparado para qualquer coisa. A sensação de que estavam sendo observados parecia uma constante. A loja tinha uma entrada de metal enferrujada e um sino de vento que tilintou quando Leandro empurrou a porta. O som foi abafado pelo barulho do motor e pelo murmúrio baixo de uma música que parecia estar sempre presente no fundo. O interior era um labirinto de prateleiras abarrotadas com peças de motos, ferramentas e materiais diversos. O cheiro de óleo e gasolina misturava-se com o aroma de madeira envelhecida. Um homem de meia idade estava atrás do balcão, seu rosto iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada pendurada. Ele usava um macacão sujo e seu cabelo, prateado e desgrenhado, estava amarrado em um coque desleixado. O nome, Roberto, estava bordado em seu macacão, exatamente como Leandro havia descrito. Roberto ergueu os olhos quando Felipe e Leandro entraram. Sua expressão não mudou, mas seus olhos mostraram um brilho de reconhecimento. Leandro, Roberto disse, com um tom grave, quase como se estivesse esperando por ele. Achei que você tivesse se enfiado em um buraco. Leandro deu um aceno de cabeça, a tensão evidente em seus ombros. Roberto, preciso de sua ajuda. Esses caras que estão atrás de mim, eles são muito mais perigosos do que eu pensava. Preciso sair dessa cidade e encontrar um lugar seguro. Roberto franziu a testa, observando Felipe por um momento antes de voltar sua atenção para Leandro. E quem é esse? Roberto perguntou, a curiosidade misturada com uma pitada de desconfiança. Leandro lançou um olhar a Felipe antes de responder. Esse é Felipe. Ele está me ajudando. Sem ele, eu já teria sido pego. Roberto ponderou por um momento, avaliando Felipe com um olhar crítico. Finalmente, ele suspirou e fez um gesto para que os dois se aproximassem do balcão. Vamos discutir isso mais a fundo. Roberto disse, sua voz baixa e controlada. Não podemos falar aqui. Vamos para o fundo da loja. Felipe e Leandro seguiram Roberto por um corredor apertado que levava a uma área nos fundos da loja. O espaço era um depósito cheio de peças usadas, ferramentas antigas e caixotes empilhados. Roberto acendeu uma luz fraca e a iluminação lançou sombras alongadas nas paredes. Aqui é onde eu guardo algumas coisas que não quero que o público veja. Roberto explicou. E agora, conte-me o que está acontecendo. Leandro respirou fundo e começou a relatar os eventos que levaram à situação atual.
Ele explicou como a moto havia sido roubada, como se envolveu com os traficantes e o que precisava fazer para escapar à isca. Felipe, ao lado, ouvia atentamente, suas emoções misturadas entre preocupação e determinação. Roberto ouviu em silêncio, seus olhos analisando cada palavra. Quando Leandro terminou, Roberto ficou em silêncio por alguns momentos, antes de finalmente falar. Esses traficantes são implacáveis. Se você está realmente no radar deles, você tem que ser rápido. Roberto disse, sua voz grave. Mas tem uma solução. Conheço um contato que pode te ajudar a sair da cidade e encontrar um lugar seguro. Ele se dirigiu a uma prateleira e retirou um antigo telefone de disco. Após um breve diálogo em código com seu contato, Roberto colocou o telefone de volta e se virou para Leandro. Eles vão te encontrar um transporte para fora da cidade. Você precisa ir agora. Roberto disse, seu tom urgente. Vou garantir que eles saibam que você está indo. Não tenho muito mais para oferecer aqui. E quanto a você, Felipe? Felipe levantou uma sobrancelha, surpreso. E eu? Ele perguntou, sua voz carregada de curiosidade. Roberto o avaliou com um olhar de consideração. Se você está disposto a ajudar, deve sair dessa área também. Esses caras são implacáveis, e não hesitarão em buscar qualquer pessoa que esteja associada a Leandro. Felipe hesitou por um momento, sua mente correndo. Ele sabia que não podia simplesmente sair e deixar Leandro à mercê dos traficantes, mas também sabia que sua própria segurança estava em jogo. Não posso simplesmente abandonar Leandro, Felipe disse, a voz carregada de firmeza. Se ele vai sair, eu vou com ele. Roberto suspirou, claramente ciente de que não conseguiria mudar a mente de Felipe. Então vá com ele. Mas fique atento. Eles estão sempre um passo à frente e podem estar mais perto do que você imagina. Com um aceno de cabeça, Felipe seguiu Leandro para fora da loja. O tempo estava contra eles e a sensação de urgência era palpável. A mente de Felipe estava agitada com o que poderia vir a seguir, mas ele estava determinado a fazer o que era certo. A noite estava avançando, e a cidade parecia ainda mais sombria e ameaçadora à medida que eles se preparavam para a próxima etapa de sua jornada. O futuro era incerto, e o perigo espreitava a cada esquina, mas Felipe e Leandro estavam prontos para enfrentar o que viesse. Eles tinham uma chance, e não podiam deixar essa oportunidade escapar. A madrugada avançava enquanto Felipe e Leandro se dirigiam para o ponto de encontro que Roberto havia providenciado. O céu estava nublado, e o ar carregado com uma sensação de iminente tempestade, refletindo o estado tenso dos dois homens. A estrada deserta à sua frente parecia interminável, e a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer não os abandonava. Leandro dirigia com Felipe ao seu lado, os dois imersos em um silêncio carregado de antecipação. A tensão era palpável, cada um absorvido em seus próprios pensamentos, enquanto passavam por áreas cada vez mais desertas. A mente de Felipe girava em torno do futuro incerto e do peso da situação. Ele estava preparado para qualquer coisa, mas o desconhecido ainda era um grande fardo. Finalmente, chegaram a um estacionamento vazio e pouco iluminado, onde um veículo de transporte aguardava. O carro era modelo comum, mas parecia estar em boas condições e pronto para a viagem. Ao lado do veículo, um homem alto, com uma aparência robusta e um olhar atento, estava esperando. Ele vestia um casaco escuro e tinha um ar de alguém acostumado a lidar com situações complicadas. Leandro estacionou e saiu do carro, dirigindo-se ao homem com um aceno de cabeça. Felipe o seguiu de perto, mantendo os olhos bem abertos. O homem cumprimentou Leandro com um gesto rápido e formal, sem perder a vigilância ao redor. Este é o contato que Roberto falou? Felipe perguntou em voz baixa, sua tensão aumentando. Sim, é ele. Leandro confirmou, sua voz carregada de alívio e cansaço. Ele vai nos ajudar a sair da cidade. O homem se apresentou como Marcos e explicou que estava ali para garantir a segurança de Leandro e Felipe durante a viagem. Ele conduziu os dois para o carro, explicando que haviam providenciado um esconderijo temporário em uma propriedade rural fora da cidade. A ideia era manter Leandro fora do radar dos traficantes até que a situação se acalmasse.
Enquanto se acomodavam no veículo, Marcos começou a dirigir pelas estradas desertas. A sensação de alívio era palpável, mas Felipe sabia que ainda não estava fora de perigo. A mente dele estava sempre alerta, esperando pelo iminente confronto. A viagem foi longa e silenciosa, interrompida apenas pelo som do motor e a música baixa no rádio. O carro passava por campos e áreas rurais, uma paisagem que parecia tranquila em contraste com a tensão interna dos ocupantes. A cada quilômetro percorrido, a sensação de proximidade com a cidade e com o perigo diminuía, mas a ameaça ainda pairava sobre ele. Finalmente, chegaram à propriedade rural. Era uma casa simples, rodeada por cercas e com uma iluminação discreta. Marcos os conduziu para dentro e assegurou que tudo estava em ordem. Ele deixou Felipe e Leandro em uma sala de estar modesta, mas segura. Fiquem aqui e se mantenham discretos. Marcos instruiu. Vou me certificar de que o caminho está livre e que ninguém está à espreita. Com um aceno de cabeça, Marcos saiu, deixando Felipe e Leandro sozinhos. O alívio imediato de estar fora da cidade foi contrabalançado pela sensação de que ainda poderiam estar sob ameaça. Felipe se sentou em um sofá, olhando para Leandro. A expressão de Leandro era uma mistura de cansaço e gratidão. Ele se aproximou de Felipe, estendendo a mão em um gesto de agradecimento. Eu não teria conseguido sem você, Leandro disse, sua voz carregada de sinceridade. Sei que tudo isso foi um peso enorme para você. Felipe apertou a mão de Leandro, seu olhar firme. Não foi fácil, mas era o certo a se fazer. E agora, espero que você tenha um pouco de paz para resolver sua situação. Enquanto conversavam, Marcos retornou e informou que a situação estava sob controle. Os traficantes haviam sido temporariamente distraídos, e Leandro estava fora de perigo imediato. No entanto, Marcos aconselhou que Leandro se preparasse para se mover rapidamente, caso surgissem novas ameaças. O amanhecer trouxe uma nova sensação de esperança. Embora o futuro ainda fosse incerto, a jornada de Felipe e Leandro estava longe do fim. A noite havia sido um teste de coragem e resiliência, e agora, com a situação mais calma, Felipe sentia uma satisfação silenciosa. Havia feito o que podia para ajudar alguém em apuros, e por isso, estava em paz consigo mesmo. Leandro se preparou para deixar a casa, planejando sua próxima etapa com cautela. Agradeceu a Felipe mais uma vez e, com um último olhar para o novo amigo, começou a se despedir. Felipe, por sua vez, observou-o partir com uma sensação de realização e um leve pesar. Havia formado um vínculo inesperado e enfrentado um perigo real, mas agora era hora de seguir em frente. Felipe assistiu ao carro de Leandro se afastar pela estrada, desaparecendo na distância. A manhã estava clara e promissora, e a cidade, embora ainda carregada de seus próprios desafios, parecia um pouco mais suportável agora. Ele respirou fundo, pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir, com a certeza de que havia feito o certo. Enquanto Felipe se preparava para retornar à sua vida, ele sabia que a jornada não havia sido em vão. A noite havia testado seus limites e revelado a força que ele não sabia que possuía. E com isso, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe reservasse, sabendo que no final sempre haveria uma maneira de superar o perigo e encontrar a paz. O sol brilhava intensamente sobre a cidade, aquecendo as ruas e proporcionando uma sensação de renovação. A noite havia sido longa e cheia de tensão, mas agora, com o amanhecer, havia uma nova sensação de esperança no ar. Felipe e Leandro estavam em caminhos separados, mas suas jornadas haviam deixado marcas profundas em suas vidas. Felipe retornou à sua rotina, mas com um novo olhar sobre o mundo ao seu redor. A cidade parecia diferente agora, não apenas pela luz do dia, mas pela nova perspectiva que ele carregava. Ele passou a valorizar mais os momentos de tranquilidade e a apreciar a segurança do seu lar. Sua experiência o transformou, e ele passou a ver a vida com uma combinação de cautela e gratidão. No trabalho, Felipe se tornou um colega mais atento e compreensivo. A tensão que antes o acompanhava agora havia dado lugar a uma sensação de equilíbrio e foco. Ele havia aprendido a lidar com os desafios com uma calma renovada
e estava mais conectado com seus colegas e amigos. Embora as cicatrizes emocionais da experiência permanecessem, elas serviram como um lembrete constante de sua própria resiliência e força. Em suas horas vagas, Felipe encontrou conforto em novas atividades que lhe trouxessem alegria e paz. Ele começou a praticar yoga, o que o ajudou a manter a mente tranquila e a manter-se centrado. Além disso, ele começou a se envolver mais em atividades comunitárias, encontrando satisfação em ajudar os outros e em retribuir a comunidade que o apoiou. Leandro, por outro lado, havia seguido em frente com sua vida de uma maneira transformadora. Depois da turbulência e do confronto com os traficantes, ele conseguiu estabelecer uma nova identidade e um novo começo. A ajuda de Marcos e a estratégia de fuga proporcionaram a Leandro a oportunidade de recomeçar em um lugar mais seguro, longe dos problemas que havia enfrentado na cidade. Ele se mudou para uma pequena cidade costeira, onde começou uma nova vida. O ambiente tranquilo e a proximidade com o mar ofereceram a Leandro a paz e a estabilidade que ele precisava para reconstruir sua vida. Encontrou trabalho em uma oficina local, onde suas habilidades como mecânico foram bem recebidas. O trabalho era desafiador e gratificante, e ele finalmente conseguiu encontrar uma sensação de normalidade e propósito. Leandro manteve contato ocasional com Felipe, agradecendo-o novamente pela ajuda e pelo apoio. A amizade que havia surgido entre os dois durante os momentos de crise se manteve, e eles trocaram mensagens e atualizações sobre suas vidas. Felipe estava feliz por saber que Leandro estava se estabelecendo bem e encontrando a paz que tanto precisava. A última vez que Felipe recebeu uma mensagem de Leandro foi cheia de otimismo e gratidão. Leandro havia conseguido abrir sua própria oficina de motos, algo que sempre foi um sonho para ele. O sucesso na nova cidade era um testemunho de sua força e determinação, e Felipe sentiu uma profunda satisfação ao saber que Leandro havia encontrado seu caminho. À medida que os meses passavam, Felipe continuou a reconstruir sua vida, agora mais seguro e confiante. Ele frequentava encontros comunitários e eventos locais, estabelecendo novas amizades e fortalecendo antigas. A cidade, com todas as suas complexidades, parecia um lugar onde ele finalmente encontrava um sentido de pertencimento e paz. O sol continuava a brilhar sobre a cidade e a costa, uma metáfora perfeita para as novas possibilidades que surgiam para ambos. A vida havia desafiado Felipe e Leandro, mas também lhes ofereceu oportunidades para crescer e se reinventar. O que começou como um período de crise e insegurança havia se transformado em uma jornada de superação e renovação. Felipe olhava para o horizonte, para o futuro que se desenrolava diante dele, com uma sensação de otimismo e esperança. Ele sabia que a vida era imprevisível, mas também sabia que tinha a força interior para enfrentar o que viesse. E, com o conhecimento de que havia ajudado um amigo a encontrar um novo começo, Felipe estava pronto para abraçar seu próprio futuro com coragem e confiança. Leandro, em sua nova vida à beira-mar, também olhava para o futuro com esperança renovada. As cicatrizes de seu passado estavam se curando, e a nova jornada que havia iniciado era um testemunho de sua resiliência. A estrada à frente era clara e cheia de possibilidades, e Leandro estava pronto para vivê-la plenamente. Assim, as vidas de Felipe e Leandro seguiram seus caminhos separados, mas ambos carregavam consigo a certeza de que, apesar dos desafios, sempre há espaço para novos começos e para a construção de um futuro melhor. E chegamos ao fim de mais uma belíssima história. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, isso é muito importante para mim. Caso queira conferir outros contos maravilhosos, basta clicar no vídeo sugerido. Obrigado pela sua presença e até uma próxima história.